Seja bem-vindo a mais uma aula de metodologia da pesquisa científica aqui no canal Didática Fácil. Sou o professor Vinícius Gomes Machado e hoje vou conversar um pouquinho com você sobre o pré-projeto de pesquisa. Para você que está iniciando o trabalho de conclusão de curso, o seu professor de TCC provavelmente deve ter solicitado a elaboração de um pré-projeto. Mas você sabe a diferença entre um pré-projeto e um projeto de pesquisa? Pois bem, nesta aula estarei exatamente mostrando essa distinção entre as duas coisas e também vou te ensinar como construir de forma prática, através de um exemplo ilustrativo, o seu pré-projeto de pesquisa. Vamos lá? A realização de uma pesquisa científica não é algo fácil. Porém, se nós seguirmos determinadas etapas, seguirmos determinadas fases e estabelecer uma certa linha de raciocínio, o processo de desenvolvimento de uma pesquisa científica, ele acaba se tornando simples. Eu quero dizer, não é fácil, mas ele pode ser simples, desde que você estabeleça uma linha de raciocínio coerente, alicerçando, estruturando as suas ideias de tal forma que você possa desenvolver a sua pesquisa da melhor forma possível. E para se chegar a uma estrutura adequada de pesquisa, é necessário primeiramente que você desenvolva um pré-projeto de pesquisa. Mas como eu falei no início desta aula, você sabe a diferença entre um pré-projeto e um projeto? Pois bem, vou te explicar quais são essas diferenças. Primeiramente, o nome pré-projeto é algo que antecede o projeto, tá? Então, é o momento em que a gente vai delimitar qual é a área, qual é o assunto, qual é a temática, delinear essa temática, aprofundar, afunilar essa temática, instituir um problema de pesquisa, isso é algo fundamental. Daí a gente desenvolve um título, cria ou identifica as hipóteses que nós temos em relação a esse problema instituído, traça uma justificativa e determina os objetivos da pesquisa. Então, isso é o pré-projeto de pesquisa. As informações relacionadas a esses elementos que eu acabei de apresentar aí no slide para você está relacionada ao pré-projeto. Já o projeto de pesquisa é a continuidade do pré-projeto, é onde agora, com a estrutura formada, a linha de raciocínio estabelecida, as ideias colocadas no papel, você agora vai fazer uma introdução do seu trabalho, fazer uma revisão da literatura para referenciar teoricamente o seu problema, tá? A sua temática, o assunto que está sendo abordado. Em seguida, você vai criar a metodologia, que é a forma com que você vai conduzir a sua pesquisa, qual é o tipo de estudo, qual é a população, se for utilizar a população, quais são os critérios de inclusão, de exclusão, de continuidade, de descontinuidade, como é que você vai analisar os dados, quais são os aspectos éticos, quais são os riscos, os benefícios, enfim, toda um método que você vai realizar para desenvolver a sua pesquisa científica. A aplicação do método faz com que você obtenha resultados. E esses resultados, eles são esperados. Então, diante daquilo que você está planejando no seu projeto, o que você espera obter de resultado? Esse resultado esperado, ele tem que estar coerente com algo que você escreveu lá no início da sua pesquisa, lá no pré-projeto, nas hipóteses. Então, as hipóteses, elas contribuem na proposição do resultado esperado. E aí você estabelece um cronograma de execução da sua pesquisa, desde o momento em que você vai iniciar a introdução, o referencial teórico, o desenvolvimento da metodologia, até o momento em que você pretende coletar os dados, de fato colocar a mão na massa. E aí, obviamente, toda pesquisa ela envolve um orçamento. Ah, Vinícius, mas a minha pesquisa é documental, eu vou fazer uma revisão de literatura. Envolve orçamento. Envolve um custo. Tem um custo, você vai precisar de um computador, você vai precisar de energia, você vai precisar de internet. Talvez você precise gastar dinheiro com um artigo que não está disponível na íntegra, que você tem que comprar esse artigo de alguma forma. Enfim, toda pesquisa existe um custo, tá?
independente de qual seja o curso. E esse curso tem que estar estabelecido aí no orçamento. Então, o projeto de pesquisa e o pré-projeto têm essas diferenças. O pré-projeto é uma base, é a estruturação de toda a sua ideia, e o projeto é o desenvolvimento dessa estrutura. E aí, em seguida, depois do projeto, se esse projeto tiver necessidade de ser apreciado por um comitê de ética, ou se ele não passar por um comitê de ética porque é um estudo documental e você quer iniciar agora a aplicabilidade da sua metodologia, então você entra numa outra fase conhecida como a fase da pesquisa propriamente dita. Depois que a sua pesquisa estiver pronta, ou seja, quando você tiver um resultado, quando você discutir esse resultado, quando você concluir o seu trabalho, se ele tiver consistência suficiente e for relevante, você pode submeter o seu trabalho para uma publicação. Então veja que a pesquisa científica ela é dividida em 4 etapas. O pré-projeto, o projeto, a pesquisa propriamente dita e a publicação. E dentro de cada uma dessas etapas existem elementos, aspectos que devem ser contemplados para que você consiga manter essa linha de raciocínio na pesquisa científica. Se você conseguir fazer isso, você vai ver como é simples desenvolver essa pesquisa. Então vamos parar de conversa mole e vamos agora colocar a mão na massa. Para isso eu sugiro que você pegue papel e caneta, de preferência, ou arrume um jeito de você anotar. Porque agora eu vou trazer um exemplo prático, tá? Sobre como a gente constrói o pré-projeto, beleza? Então, obviamente eu gostaria de explicar antes uma coisa. Eu sou da área de saúde, eu sou fisioterapeuta, e então eu estou trazendo um exemplo aqui específico da área de saúde. Mas isso não quer dizer que você, que é da área de humanas, da área de exatas, né, não possa estar aproveitando esse aprendizado. Basta você utilizar esse exemplo que eu estou dando aqui, puxando para aspectos relacionados à sua área de formação, beleza? Então, para exemplificar a elaboração do pré-projeto, a primeira coisa que você vai ter que fazer é especificar uma área. Como exemplo, né, como eu expliquei, da área de saúde, eu trouxe aqui como exemplo a dermatologia. Então, a área em que eu pretendo fazer a pesquisa é na área de dermatologia. E aí eu vou escolher um assunto dentro da dermatologia. Esse assunto que eu resolvi escolher foi cirurgia de lipoaspiração. Então veja que a cirurgia de lipoaspiração é um assunto dentro da dermatologia, ok? Bem, a partir disso eu tenho uma temática. O que seria esse tema? O tema seria uma pergunta que eu faço ao assunto. Então, o que da cirurgia de lipoaspiração eu pretendo saber? Eu pretendo saber como ela é feita, quanto tempo dura essa cirurgia, como é o pós-operatório, qual o papel da fisioterapia, do médico, do enfermeiro, enfim. Eu posso escolher, né, o que eu imaginar, o que eu quiser pesquisar dentro dessa área. Uma coisa interessante de saber, e eu sugiro que você pense nisso na hora de fazer o seu pré-projeto, é que você escolha uma área e um assunto relacionado àquilo que você gosta de estudar. Afinal, você vai passar aí mais ou menos um ano da sua vida acadêmica tendo que aprofundar no assunto relacionado à sua temática, no assunto que você vai abordar na sua pesquisa. Então, já que você vai ter que fazer isso durante muito tempo, né, que você faça numa área que você goste, que você domina, que você tem facilidade de entendimento, ou que você já tem um certo conhecimento a respeito, para que facilite o seu aprendizado e também facilite o desenvolvimento da sua pesquisa. Se você for para uma área em que você não tem afinidade, que você não gosta de estudar, só porque, por exemplo, seu orientador indicou, não é legal. Faça uma pesquisa dentro da área e do assunto que você gosta de estudar, gosta de pesquisar e que você pretende seguir na sua formação profissional, beleza? Então, o tema dentro do assunto cirurgia de lipoaspiração na área de dermatologia, eu escolhi então a fisioterapia no pós-operatório de lipoaspiração. Então veja que eu comecei a funilar o processo. Eu escolhi a atuação de uma profissão no momento do processo cirúrgico, que é o pós-operatório da lipoaspiração.
que está dentro, tudo isso dentro da dermatologia. Só que a gente pode observar uma coisa. O pós-operatório, existem várias manifestações. Tá? Existe a dor, existe o edema, existe a hiperemia, existe a fibrose, existe complicações, existe uma série de problemas relacionados ao pós-operatório que a fisioterapia atua. E, em contrapartida, a fisioterapia também utiliza de inúmeros recursos para atuar nesse pós-operatório. Então, eu preciso, nesse momento, delimitar o meu tema. A delimitação aí, então, envolve eu afunilar um pouco o que eu quero da fisioterapia e o que eu quero do pós-operatório. Então, nesse caso, eu coloquei aí o seguinte: peguei uma conduta da fisioterapia, por exemplo, ultrassom terapêutico, e peguei um problema do pós-operatório, que é o edema. Então, eu estou querendo observar aí, né, o ultrassom terapêutico no edema decorrente da lipoaspiração. Percebeu como agora está delimitado? Então veja, eu comecei lá numa área grande, gigante, né? Dermatologia. E agora eu estou, né, chegando em algo delimitado. Eu estou falando agora do ultrassom terapêutico no edema decorrente da lipoaspiração. Percebeu como agora a gente está delimitado? Então, chegando nessa delimitação do tema, nós, então, conseguimos instituir um problema. O problema nada mais é do que a dúvida que você quer responder. Olhando para esse tema delimitado, você consegue instituir uma dúvida, transformar isso numa pergunta? Se você conseguir transformar a sua delimitação de tema numa pergunta, você tem o seu problema de pesquisa. E aí você vai ver como o restante agora vai ficar fácil de ser desenvolvido. Então, qual seria a pergunta relacionada a esse tema delimitado? O ultrassom terapêutico reduz o edema abdominal no pós-operatório de lipoaspiração? É isso que eu pretendo responder realizando essa pesquisa. E eu posso realizar essa pesquisa de duas formas. Ou eu posso ir para a literatura científica e buscar aqueles estudos que já aplicaram o ultrassom terapêutico para melhorar o edema pós-operatório, e eu vou compilar, vou revisar essa literatura e ver o que esses estudos encontraram. Ou eu posso pegar mulheres ou homens que fizeram lipoaspiração e aplicar o ultrassom terapêutico no pós-operatório, tentando ver se esse ultrassom, se esse método é eficaz para reduzir esse edema. Então eu posso tanto fazer uma pesquisa aplicada, como eu posso fazer uma pesquisa documental. Compreende? Então o problema, ele é central. E eu quero enfatizar muito isso, porque se você não souber qual é o seu problema de pesquisa, você não vai fazer uma boa condução da sua pesquisa científica. Portanto, chegue nessa etapa, tente aí, veja qual é da sua área, qual é os elementos que você vai inserir nessa tabelinha aí, tá? E tente estipular esse problema. Por favor, faça isso. Se você conseguir, confia que você vai desenvolver o restante da sua pesquisa da forma mais simples possível. Quer ver? Observe. O título, a partir do problema, fica facinho. Se eu estou querendo observar se o ultrassom terapêutico reduz o edema abdominal, então eu estou querendo ver o efeito do ultrassom terapêutico. Compreende? Eu estou querendo ver o efeito dele. Então, o título vai ser o efeito do ultrassom terapêutico no edema pós-operatório decorrente da lipoaspiração. Eu posso ter um efeito positivo? Não posso? Eu posso perceber que o ultrassom terapêutico reduziu o edema rapidamente. Como eu posso também perceber que ele não teve efeito algum? Eu não sei. Entende? Então isso está ou está na literatura ou vai ser o resultado da aplicação clínica que eu fizer na minha coleta de dados. Então eu estou respondendo a pergunta: qual é o efeito do ultrassom terapêutico no edema abdominal decorrente da lipoaspiração? Então eu tenho as minhas hipóteses. Só que em pesquisa científica a gente normalmente trabalha com pelo menos duas hipóteses. Existe a hipótese nula, que é aquela hipótese em que ela já existe. Tá? O fato, ele já existe. Então, quer dizer, o edema está ali, ele está instituído.
Então, o ultrassom terapêutico ele pode não interferir em nada no edema. Então, essa é chamada de hipótese nula, de não modificar nada em relação ao processo. E existe a hipótese alternativa, que normalmente é aquela hipótese que você acredita. Então, baseado na sua experiência de que o ultrassom terapêutico, né, pelos seus princípios fisiológicos, ele induz a redução do edema, então a sua hipótese alternativa, aquela que você acredita, é de que o ultrassom terapêutico reduz o edema no pós-operatório decorrente de lipoaspiração. Entendeu? Então, o resultado esperado da sua pesquisa pode aceitar uma ou outra hipótese. Pode ser que não dê nada, não influencie nada, não mude nada em relação ao edema, como pode ser que ele reduza o edema. Mas o que é que você acredita? Qual o resultado que você espera? Porque isso vai ter que estar lá no projeto, lá depois da metodologia. Você espera que reduza. Com aquele protocolo que você vai instituir, você espera que reduza. Só que isso não é uma certeza. Entendeu? Isso não é uma certeza. Você ainda vai testar as suas hipóteses. Beleza? Então, você tendo as suas hipóteses, aí vem as duas últimas fases do pré-projeto, que talvez sejam as duas fases que dê um pouco mais de trabalho, porque, sinceramente, até aqui está muito tranquilo. Percebeu? Agora, a próxima fase é você tem que justificar a sua pesquisa, e aí envolve, para escrever a justificativa, envolve alguns detalhes, tá? O primeiro deles é, por que você pensou nesse problema? Por que você desenvolveu essa dúvida? Tente botar no papel esse motivo. Segundo, essa sua pesquisa é inédita ou já existe alguma informação na literatura? Se você conseguir botar, né, que existem estudos na literatura ou não existem estudos na literatura, se seu estudo foi inédito, mais relevante é seu estudo. Se já existe informação na literatura, mas você está querendo contestar essa informação, você está querendo consolidar essa informação, beleza, você também coloca na justificativa. Você justifica que apesar de existirem estudos na literatura, os estudos não trazem informações consistentes, não trazem informações, são muito heterogêneas as informações, os resultados, e você está querendo testar de uma outra forma, para agregar mais informação. Tá? Existem lacunas na literatura? Tem alguma coisa relacionada a esse assunto que ainda não foi estudado? Tá? Então você coloca na justificativa. Os estudos que existem são consistentes ou você pretende revisar os estudos que já existem? Coloque isso na justificativa. E o mais importante de tudo, qual é a relevância do seu estudo? Tanto para o meio científico, para o meio acadêmico, para a sociedade, para a sua profissão, enfim, por que ele é importante? Então perceba que a justificativa do estudo nada mais é do que você apresentar os motivos pelo qual você pretende desenvolver essa pesquisa e por que essa pesquisa é importante. O que ela vai contribuir para a ciência como um todo. Tá certo? Bem, justificando, escrevendo esse texto, você vai para os objetivos. E aí existem dois objetivos. Objetivo tem um geral e tem um objetivo específico. Ambos remetem à ação. Vinícius, como que eu faço o objetivo geral? Gente, é muito fácil. Você não tem um título que a gente construiu, eu mostrei ali agora há pouco no slide anterior? Basta você colocar um verbo no infinitivo na frente do título. Você tem seu objetivo geral. Então, o que é que você pretende com esse estudo? Não é determinar o efeito do ultrassom terapêutico no edema? Pronto, então o verbo é determinar. Você quer determinar isso. Você quer determinar esse efeito. Então, o objetivo desse estudo, veja, eu botei só o verbo determinar e copiei e colei o título. Efeito do ultrassom terapêutico no edema pós-operatório decorrente de lipoaspiração. Eu só fiz colocar o verbo determinar. Determinar o efeito. Pronto.
tem um objetivo geral. Tem dificuldade? Fala a verdade. É muito simples, pô. É muito fácil de fazer isso aí. Basta a gente colocar nossas ideias numa linha de raciocínio. E o que são objetivos específicos, professor? Objetivos específicos é tudo aquilo que você vai fazer para atingir o objetivo geral. É isso que é um objetivo específico. Então, para eu determinar o efeito do ultrassom no edema, o que é que eu tenho que fazer para determinar esse efeito? Vou dar um exemplo aqui bem chucro. Qual é o objetivo de se tomar banho? Não é ficar limpo? Ó, ficar, verbo no infinitivo. Ficar limpo, se limpar. Não é? Ficar cheirosinho ou cheirosinha. Só que o que a gente faz para ficar limpo? A gente se molha. Aliás, a gente liga o chuveiro, a gente se molha, a gente passa shampoo, a gente passa sabonete, a gente enxágua, a gente enxuga, a gente passa perfume, passa hidratante, faz o escambau a 4 para ficar limpo. Então, o objetivo específico é tudo que você vai precisar fazer para atingir o objetivo geral, ok? Então, aí entra, por exemplo, como objetivo específico, poderia ser caracterizar o perfil antropométrico da amostra, afinal, eu vou precisar saber qual é o peso, qual é a altura, qual é o IMC, qual é o percentual de gordura dessa população, porque essas variáveis elas vão representar o perfil da população que eu estou estudando. Então, basicamente, em todo estudo com o ser humano, a gente vai ter que traçar esse perfil, né, caracterizar a nossa amostra. Mas aí, ó, uma coisa que está relacionada aí ao edema, ao processo de pós-operatório da cirurgia de lipoaspiração, é a percepção dolorosa. Então, estimar a percepção dolorosa após a cirurgia. Mensurar a perimetria abdominal antes e após o tratamento com ultrassom terapêutico. Isso eu tenho que fazer obrigatoriamente porque o que eu estou querendo avaliar é exatamente o edema pós-operatório. Como é que eu vou avaliar se esse edema está diminuindo ou não está, ou está se mantendo? Através da perimetria abdominal, tá? Então a proposta aí foi avaliar essa perimetria abdominal. Mas eu poderia também tirar foto, tá? Eu poderia fotografar a região abdominal e fazer uma comparação antes e depois do tratamento com ultrassom. Outro detalhe importante, que eu acho fundamental e toda pesquisa deveria pensar em desfechos clinicamente relevantes, é a avaliação do caso da satisfação da paciente com o procedimento cirúrgico. Por quê? Qual é o objetivo de se fazer uma cirurgia de lipoaspiração? É você melhorar a estética corporal, correto? E se você aplica uma intervenção que visa, por exemplo, potencializar a recuperação de um pós-operatório, obviamente essa mulher vai ficar mais satisfeita, tá? Em detrimento de algo que permanece, um sintoma que permanece por mais tempo, vai afetar o resultado esperado pela cirurgia. Então, avaliar a satisfação da paciente é um desfecho clinicamente relevante. Não é o objetivo primário, mas é algo importante. Não adianta nada a cirurgia ter sido perfeita se a mulher não tiver ficado satisfeita com o procedimento estético, né? Então, a satisfação, a qualidade de vida, tudo isso é algo clinicamente relevante. Então, deve estar inserido, sim, né, no caso desse objetivo específico. E, no final das contas, aí como outro objetivo, comparar a perimetria abdominal, a percepção dolorosa e a satisfação entre o grupo experimental e o grupo controle. Afinal, para esse delineamento, para saber qual é o efeito do ultrassom terapêutico no edema, o ideal é que eu trabalhe com dois grupos. Um grupo em que eu vou de fato aplicar o ultrassom terapêutico e o grupo que eu vou fazer o placebo, o grupo controle, que eu não vou aplicar a intervenção, para observar como é o comportamento do edema. Se aquele grupo que utilizou o ultrassom terapêutico, a terapia, teve uma resposta melhor do que aquele grupo que não usou. Então, nesse caso, eu vou comparar todos os meus desfechos. O desfecho primário é o edema, mas eu tenho como desfecho secundário aí a percepção dolorosa, a satisfação da paciente. Então, tudo isso vai ser avaliado entre o antes e depois. Então, eu vou fazer uma comparação de média, né, dessas variáveis antes e após a utilização do ultrassom terapêutico. Beleza? Então, coloque aqui no papel. Exatamente como eu fiz aí na tabelinha. Faça isso. Pegue um papel e escreva tema,
e bote o tema. Aliás, área, coloque a área, assunto, tema, delimite esse tema, tá? Vá fazendo esse passo a passo, assista esse vídeo quantas vezes você quiser, ele está disponível. Se ainda terminar de assistir milhares de vezes, ainda tiver dúvida, só escrever aí no comentário para mim. Professor, me ajude, eu estou com dificuldade de fazer o meu título, de fazer o meu pré-projeto. Me procure, tá? Eu ofereço assessoria metodológica também. Então, assim, me procure, não custa nada. Se você é uma pessoa interessada, que gosta de estudar, que quer fazer seu próprio TCC, que quer aprender com isso, você encontrou a pessoa certa. Porque quem já foi meu aluno sabe o quanto que eu gosto de ensinar e o quanto que eu tenho o objetivo de fazer com que você aprenda e se desenvolva academicamente, profissionalmente, pessoalmente, de todas as formas. Beleza? Então, eu espero que você tenha compreendido como fazer o pré-projeto e estou aqui à disposição. Basta entrar em contato. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque, né, se você está iniciando esse processo de fazer um trabalho de conclusão de curso, você vai precisar de um monte de aulas que eu disponibilizo aqui nesse canal. Então se inscreva para você ficar atualizado aí, atualizado a respeito de tudo que eu estou trazendo de novidade em relação à metodologia da pesquisa científica, para que você faça o seu trabalho da melhor forma possível e, obviamente, tenha sucesso no final do seu curso de graduação. Beleza? Um abraço e até a próxima aula.